Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais um programa em Tríade, podcast feito para você conhecer muito mais a respeito de assuntos variados, especialmente sobre três perspectivas: a psicologia, a teologia, empreendedorismo e tantas outras coisas que são tão importantes quando a gente fala de conhecimento. Hoje o nosso programa, como sempre, muito especial, porque eu sempre trago para formar comigo essa tríade pessoas especiais, amigos especialmente, que vão conversar com a gente sobre temas que sempre vão atingir aí, com certeza, aquilo que é a expectativa do seu coração. Hoje, compondo comigo a mesa do Intríade, eu recebo aqui duas pessoas maravilhosas, pessoas queridas, que são da mesma tribo que eu. Já entendi. Já entenderam, né? Eu estou falando do Marcelo Carvalho, pastor, teólogo, administrador, escritor, pastor sênior da Igreja Batista Angelim aqui de Belém. Foi consagrado pela Convenção Batista Nacional, a CBN, cursou seu bacharelado em teologia pelo Seminário Batista Nacional da Amazônia, o STEBNA, e concluiu algumas matérias lá pelo Filadélfia. É também bacharel em administração, com ênfase em gestão de pessoas pela Universidade Católica de Brasília. Tem se dedicado ao ministério em tempo integral na Igreja Batista do Angelim, ministra temas voltados para a família, hombridade, liderança e despertamento espiritual da igreja. Fundou a Aliança Estudantil Cristã, a EC, que tem por foco alcançar estudantes de todas as idades. Lidera, juntamente com sua esposa, o Ministério de Homens e Mulheres da referida igreja, no caso a Batista Angelim. É autor dos livros Costa Sedenta, esse eu li, e Ser Homem. É casado com Andresa Carvalho, que também é pastora, fonoaudióloga, teóloga, psicóloga, formando agora, né? Está se formando em psicologia, não para, né? Também é escritora. São pais de três princesas, a Nicole, a Lohane e a Hannah, que servem a Deus na área do louvor. A Nicole foi a que estudou aqui com a gente na Escola de Adoradores, né? Sim. Bom, é o pastor Marcelo Carvalho, e já você vai olhar para ele. E também meu amigo pastor Adriano Casanova, que é pastor da Convenção Batista Nacional, é vice-presidente da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil, Seção Pará, membro diretor ministrante também de cursos para casais e secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil em Belém. Eles estão aqui comigo para a gente conversar sobre a fisionomia da igreja dos nossos dias. Pastor Marcelo Carvalho, pastor Adriano Casanova, meus amigos, que honra, que prazer ter vocês aqui comigo para esse programa que está em projeto inicial. Estou falando que nós estamos ainda dando os primeiros passos e eu prometo para vocês, né, que quando a gente tiver com milhões e milhões de acessos, vocês voltarão aqui, né, para a gente continuar batendo esse papo. Mas, primeiro, boas-vindas, prazer ter você. Eu vou começar contigo, Marcelo. Eu li aqui a tua biografia e eu lembrei de quanto tempo a gente já se conhece, né? Quando você estava trabalhando com os estudantes, que eu trabalhava lá na rádio Guajará FM, você passava por lá ainda, rapazinho. Ainda estou rapazinho. Tá, ainda está, com certeza. Pela fé. Então, Marcelo, que prazer ter você aqui com a gente. E é muito legal, Evaldo, a gente fazer esse retrospecto que você fez de lá de trás e perceber quando as pessoas elas têm uma história, elas têm uma estrada, elas têm um pedigree, né? Elas têm uma referência lá de trás e a gente acaba recordando, né, desse momento, muitos anos atrás, bota décadas aí, né? E é muito lindo, sabe, Valdo, saber e perceber aquilo que a gente está se tornando com o passar do tempo, porque o Evangelho ele é exatamente isso. Ele vai nos mudando, nos moldando e nos projetando para ser aquilo que Deus desenhou para ser. Então, uma alegria muito grande estar aqui, tá? De verdade. Parabéns pelo programa, parabéns por esse estúdio aqui belíssimo e a gente está muito feliz de estar aqui. Que maravilha. É importante realmente a gente lembrar disso, né? Porque quando a gente olha essa linha do tempo, né? Aquilo que acontece hoje quando eu vejo você com um trabalho tão solidificado e assim, vou usar uma expressão tão explosivo e ter em tempo muito recorde, as pessoas podem pensar, mas foi rápido assim? Não, não foi rápido assim, né? Existe uma caminhada. Eu conheço o pastor Marcelo desde esse tempo, sempre foi muito ativo, né? Eu queria ter 10% da tua energia, né?
que é uma pessoa muito ativa, né? Muito cheia de energia para trabalhar, por isso que ainda é um rapazinho. E meu amigo, pastor Adriano, a gente já se conhece há tanto tempo, né? Mas a gente já criou um vínculo. Eu te agradeço porque sempre que a gente tem qualquer coisa que a gente chama você, você sempre diz sim, né? Então, é claro que se disser não também não deixa de ser amigo, mas isso mostra esse apoio que você dá pra gente. Que bom ter você aqui no Intríade de hoje. O pastor Evaldo, para nós é uma satisfação, é uma alegria de poder também estar compartilhando, né, com os irmãos, com todos aqueles que têm participado, né, desse programa tão abençoado, e em companhia desses homens de Deus, com certeza será um momento assim muito agradável. Falar das coisas de Deus, eu acho que é algo assim que nos motiva, né? Que nos empolga, porque é o que nós temos vivido e vivenciado durante essa caminhada cristã. Perfeito. Bom, o tema é a fisionomia da igreja dos nossos dias. Eu sei que aí já cada década, no mínimo, nós temos pessoas que escrevem sobre como a igreja está, né? Em cada década, em cada século, sempre vai ter aqueles que se levantam para pensar a igreja e falar a respeito de como é essa igreja de cada tempo, né? Eu lembro, eu acho que foi o Jaime Kemp que escreveu, não lembro se foi o Russell Shedd, são pessoas, referência que a gente até mistura, mas que escreveu falando sobre as igrejas lá do Apocalipse, né, as 7 igrejas da Ásia Menor, e de alguma forma ele fez um paralelo entre as igrejas do nosso dia e as igrejas da Ásia Menor, narrada ali em Apocalipse. Então, quando a gente olha para essa igreja hoje, né, eu acho que o Augusto Nicodemos, o Hernando Dias Lopes também já escreveram alguma coisa sobre isso. Como é que você vê, pastor Marcelo, hoje nos nossos dias, a igreja evangélica? Como é que é a fisionomia? Ela está com a fisionomia que deveria estar, né? É claro que quando a gente pensa a igreja, e a gente tem que fazer essa distinção entre a igreja corpo de Cristo e a igreja institucional, né? A igreja organização e a igreja organismo, às vezes não dá para desmisturar, né? Elas são tão imbricadas, mas como é essa igreja hoje, especialmente aqui no Brasil, como é a fisionomia da nossa igreja, da igreja evangélica hoje no Brasil? Como é que você avalia? Perfeito. Esse tema ele é muito oportuno, Evaldo, é um tema que precisa ser realmente debatido nos nossos dias, e por isso eu te parabenizo, né, por esse programa, por esse momento, por essa oportunidade. E eu gostaria de começar dizendo, Evaldo, que fisionomias mudam. E nós somos o grande exemplo disso aqui, né? Mas a gente mudou para melhor, viu? Você está mais charmoso, eu também, o Adriano. É verdade. Então, fisionomias mudam, né? Mas a essência, ao meu ver, e principalmente quando se fala da igreja, ela precisa ser imutável, ela precisa ser inegociável. Então, eu acredito que um bom parâmetro para nós hoje aqui é exatamente diferenciar essa questão do rótulo, da forma, ou da fórmula para a essência de ser igreja. Então, quando eu olho para Atos capítulo 2, que é o surgimento da igreja, eu entendo que anterior ao prédio, anterior à placa, anterior ao CNPJ, anterior à forma de ser igreja, a igreja ela nasce com uma essência, Evaldo, e uma essência poderosa, de verdade, de vida, de unção, de poder de Deus, sabe, de um DNA do céu, de uma cultura celestial na terra, o que se traduz naquilo que nós chamamos de reino de Deus. Então, anterior a qualquer forma ou a qualquer formato, Evaldo, eu acredito que a gente não deve perder de vista essa essência. Então, essa essência de ser igreja do primeiro século, ela tem que ser imutável. Então, eu preciso olhar para uma igreja hoje e dizer, ali está uma igreja contemporânea, mas com características da igreja primitiva.
Então, para mim, o fim da igreja do século XXI está em olharmos para essa igreja contemporânea, mas sem a essência do que deveria ser essa igreja. Porque as formas, Ivaldo, elas mudam. Então eu posso, por exemplo, servir um refrigerante num copo, numa cuia, numa vasilha e até no prato, desde que seja refrigerante. O que eu não posso é negociar essa essência. Por exemplo, pastor Ivaldo, quando que se imaginava, me permita esse exemplo, nas décadas passadas, uma igreja de parede preta. Sim. Não é? Meu Deus, né? Um estúdio, né, de parede preta. Então, quando se imaginava, quando se pensava isso nas décadas passadas, e nós somos de uma geração que quando até a própria bateria, né, a guitarra, né, entrou no púlpito, né, no altar, no palco, aquilo ali foi assustador, né? Escandaloso. Então isso me chama a atenção, Ivaldo, para algo que a gente precisa estar aberto, que eu chamo mudanças de paradigmas. Sim. Mudanças de paradigmas. Então, a Bíblia ela vai dizer, lá no Evangelho de João, que o vento ele sopra onde quer. Você ouve a sua voz, não sabe para onde vem e nem para onde vai, assim é. Então, quando a Bíblia diz assim isso é identidade. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Então, nós estamos submetidos num movimento de imprevisibilidade. Eu não sei de onde vem o vento, nem para onde vai. Assim é. Todo que é dirigido pelo Espírito. Então, pastor Ivaldo, eu entendo que a fisionomia da igreja para esse tempo, ela não pode negociar a essência, e a liderança desse tempo precisa se permitir em perceber o que o Espírito Santo está querendo fazer nesses dias. Não com a essência, mas com a maneira em que o Evangelho será aplicado a essa geração. É porque a gente corre o risco, né, de um extremo radicalismo, de não mudar essa forma e achar que a gente está no caminho certo. Não, eu não permito isso. Aí quando você vai olhar o cerne da coisa, a essência já mudou há muito tempo. Não mudaram a aparência, né? Não mudaram a estética, mas comprometeram a essência. Então, pensar nessa fisionomia, que ela vai ter alterações, mas não pode se mexer a essência. Perfeito. Então, o radicalismo, se eu posso usar, eu acho que a gente precisa realmente, eu acho que a essência, a gente tem que ser radical em preservá-la, né? Essa estrutura essencial da igreja, para que a gente não corra o risco de achar que preservando a estética, a gente preservou a essência. E às vezes preservou só a estética. E aí, se eu preservo a estética e eu dou muita atenção a essa estética, aí eu vou criticar aquele que colocou parede preta na igreja, que permitiu o culto online, digamos assim. O jogo de luz. Né, o jogo de luz. E aí a gente acha, pronto, mudou a estética. Mas espera aí, deixa eu conhecer se mudou a essência. A essência é a mesma. Eu estou fazendo uma embalagem, quem sabe, um pouco mais atrativa, mas a essência continua a mesma. Perfeito. Pastor Adriano, com relação, quando a gente fala de essência, não tem como não falar da Bíblia Sagrada, né? Que é a base essencial da igreja de fato, né? Então, como é que eu penso na igreja, hoje, a igreja de hoje, como é esse relacionamento da igreja de hoje com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus? Você que está aí nesse caminho, né? No meio nesse cruzamento entre a igreja e aqueles que fornecem a Bíblia Sagrada para as igrejas. É interessante porque a gente percebe e eu entendo que a igreja contemporânea ela cria-se através de uma rejeição de vamos dizer que um modelo tradicional, né? Então aquilo que não me agrada, e a gente percebe muito isso no nosso dia a dia. Eu saio e vou criar, né, um modelo que me agrada. Agora, a nossa preocupação maior é exatamente
essa, né? Não fugir à essência, como disse o pastor Marcelo. Eu estou com o texto aqui até aberto, né? Porque eu amo as Sagradas Escrituras. Maravilha. Né? E eu entendo que as Sagradas Escrituras ela tem que ser a base, né? Onde vai nos dar o norte, vai nos direcionar, nos instruir, nos mostrar o caminho certo, né? E um texto acho que muito conhecido de todos, né? Está lá no profeta menor, Oséias, capítulo 4, né? Versículo 6, quando ele diz assim, que o meu povo está sendo destruído por lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, olha que coisa, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então, nós precisamos realmente ter essa igreja com base bíblica, né? Precisamos ter essa igreja solidificado na palavra do Senhor. E o que me chama muita atenção, né, que também a gente não tem como deixar de lado, é a questão da tecnologia, né? Então, hoje, a gente percebe que as igrejas cristãs, a maioria delas tem adotado as Sagradas Escrituras. Então isso é muito bom. Mas o ideal é adotar na sua totalidade. Sim. Eu não posso adotar de uma forma parcial. Não pode fazer cortes, como Não hoje em posso. dia é a moda, né? Você faz o corte de um vídeo, pega só aquilo que é bacana, que vai dar um thumbnail, né, maravilhoso. Eu não posso buscar na Sagrada Escritura só aquilo que me agrada, só aquilo que vai, né, atender o meu modelo que eu entendo como ideal. Então, a gente percebe que algumas igrejas, infelizmente, né, tem tido esse recorte, né, infelizmente, mas acredito que a maioria não, né, e a tecnologia chega, que hoje nós temos, né, a Bíblia através do celular. Eu ainda sou um pouco tradicional, né, mas eu tenho 2 filhos, né, um com 19 e um com 18, e um, quando vai para a igreja, leva a Bíblia impressa. E o outro, né, levava o celular. E eu brigava com ele, né, dizia, meu filho. E hoje ele leva a Bíblia, mas na hora de abrir, abre no celular, né? Então, eu acredito que é uma das características da igreja. Onde é que eu sou contra? Não digo contra, né, dessa questão do celular. Inclusive ontem, quando eu fui ministrar em uma igreja, eu não sabia o local e mandaram a localização, né? E naquele momento mais crítico, né, de eu dobrar tantos metros à direita, começava a cair a mensagem em cima né? Então, eu entendo que a Bíblia no celular, muitas das vezes, quando você está acompanhando, né, o pastor no celular, né, que cai aquelas mensagens, né, aí você fica curioso, né, principalmente quando você está esperando a mensagem de alguém, né, uma ligação de alguém, e aquilo pode te, né, desplugar, desconectar. Mas eu entendo que a maioria das igrejas entendem, né, a questão das Sagradas Escrituras, né, tem adotado as Sagradas Escrituras, né, e hoje, como secretário regional da ASBB, a SBB ela é a guardiã das Sagradas Escrituras, e nós temos 5 traduções. Tradução brasileira, revista corrigida, revista atualizada, Nova Almeida atualizada e nova tradução na linguagem de hoje. De forma que pelo menos em uma dessas traduções a pessoa se identifique e comece a desenvolver aquela caminhada bíblica. Então, essa é a nossa preocupação, né? E nós temos acompanhado de perto, onde a gente pode ajudar, orientar, ajudar, nós estamos juntos nisso aí. Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta sobre a preferência da tradução, mas segura aí. Bom, a gente falou, Marcelo, sobre essa ideia de você ter hoje uma igreja que se apresenta, né? Vou usar uma expressão sem demérito, um pouco mais pop, né, para que você alcance as pessoas.
Eu vou dever, eu não sei quem foi a pessoa, mas eu ouvi muito rapidamente uma pessoa falar para os jovens sobre o perigo de, por exemplo, você vai fazer uma programação na igreja e aí os jovens, o que é que eles querem fazer? Eles querem colocar monitores na televisão para fazer videogame, fazer os games lá e trazer pessoas e são abordagens, né, da juventude. E às vezes a gente que tem uma cabeça um pouco mais acelerada, a gente também, né, a gente vai à frente e quer fazer como isca, né, como uma forma de você trazer as pessoas e tirar um pouco daquela formalidade para que as pessoas tenham condições de acessar de forma mais leve, mais espontânea, mais livre os ambientes da igreja, que não deixaram de ser sagrados, mas que ganharam essa leveza, né? Ficou um pouco mais aberto. Mas ele fala uma coisa importante, que é o perigo de quando a isca vira o alimento. E eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, eu acho que ela cabe muito bem essa ideia. Uma coisa é você usar todas as estratégias, inclusive da digitalização do livro, da Bíblia, de toda a parafernália que a gente coloca, né? Montar, por exemplo, isso aqui, eu trabalho em rádio há 200 anos, né? Desde muito cedo eu comecei a trabalhar em rádio. Hoje eu estou voltando para a rádio, para o podcast, uma rádio digital, uma rádio diferente. Então, quando isso é utilizado como instrumento e como isca e como forma de pregação do Evangelho, beleza. Mas aí entra aquilo que você falou no início, a essência. Você passou ali, essa igreja precisa estar preparada, biblicamente, teologicamente, para que as pessoas não estejam apenas na sala de jogos, digamos assim, né? Mas ela entre realmente para o alimento sólido. Como é que você vê isso? Perfeito, pastor Ivaldo. Essa pergunta, na verdade, esse cenário, ele talvez seja o mais desafiador para esses dias, né? Por quê? Porque em algum momento eu presumo, pastor Ivaldo, que a igreja deve ter falhado e falhado terrivelmente na preparação dessa nova geração. A Bíblia diz, lá em Juízes, que surgiu uma geração depois da morte de Josué que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que o Senhor havia feito. Então me parece, pastor Ivaldo, que em algum momento houve esse vácuo, em algum momento houve essa lacuna doutrinária, essa lacuna de discipulado, essa lacuna de preparar essa geração de jovens e de adolescentes doutrinariamente, biblicamente, consistentemente. Então me parece que em algum ponto, pastor Ivaldo, a igreja ela dormiu, ela cochilou, de forma que esse perigo hoje ele é iminente, sabe? De uma geração até se perder numa situação tão simples como essa, como um game, como uma programação que aparentemente estava tão tranquila e de repente tomou outro rumo. Então me parece que em algum momento nós falhamos, porque eu tenho 3 meninas em casa, pastor Ivaldo, são minhas filhas. Ore por mim, viu? Mulher, cara. Eu também tenho 3. Tem 3. Eu acho para se consolar, né? Só que as minhas 2 outras já casaram, né? Então eu sou privilegiado, né? Porque Sim. eu tenho 2 meninos, né? Pois é, tu és fornecedor. Não, nós somos fornecedores, os teus são consumidores, né? E aí, pastor Ivaldo, por que eu as citei? Porque em algum momento eu vou precisar confiar no namoro que elas terão. Mas esse confiar no namoro que elas terão me trará tranquilidade e segurança no coração mediante o que eu depositei nelas. Desde a aurora fetal, a infância, adolescência e juventude. Então hoje eu tenho tranquilidade de deixar a minha mais velha, que começou a namorar após os 18, tranquila. Eu sei o que eu depositei nela. Então eu não receio que ela possa falhar pelo que eu depositei nela, muito embora ela é livre para fazer as escolhas. Mas isso me dá a tranquilidade. Me parece que a gente perdeu essa tranquilidade.
em relação a essa geração que está. Porque dentro da própria igreja, pastor Ivaldo, a gente está vendo muitas coisas sendo relativizadas de uma maneira assustadora. Pessoas que chegam e dizem, não, pastor, não é bem assim. Não é bem assim. Então, o que está diante de nós, pastor Ivaldo, é um cenário assim muito assustador. Então, você pega a fisionomia da história da igreja. Do primeiro século até o quarto século, a igreja ela funcionou poderosamente, violentamente, ousadamente, contagiantemente. Ela virou o mundo de cabeça para baixo nos 4 primeiros séculos. A Ásia, em 2 anos, ela foi tocada. Não houve um habitante da Ásia que não houvesse ouvido o Evangelho. Então, a igreja ela sacudiu o mundo nos 4 primeiros séculos. E aí vem a igreja agora com Constantino, e ela vai se tornando mancomunada com o Estado, e de Constantino até Lutero, a igreja ela toma uma outra fisionomia, totalmente diferente dos 4 primeiros séculos. Ela se perde, e de Lutero para cá, pastor Ivaldo, se Lutero pregou lá, quantas teses? 95. 95 teses na porta. Eu acho que se Lutero tivesse hoje, ele pregaria o dobro nas portas das igrejas. Não ia ter porta suficiente para pregar. Porque a fisionomia da igreja de Lutero para cá está mais assustadora, pastor Adriano. Com certeza. Então, a minha maior preocupação, a minha maior fala nesse momento, pastor Ivaldo, é de entender que talvez essa preocupação latente que está diante dos nossos olhos, por conta dessa geração, que hoje você pede para abrir João 3,16, não sabe achar, não sabe citar, sabe? Uma espécie de analfabetismo bíblico tem tomado conta dessa geração. Uma geração vazia, de jovens e adolescentes que vão para a faculdade, sabe? Desafiados a influenciar e acabam sendo influenciadas, sabe? Então, eu percebo, pastor Ivaldo, que em algum momento, em alguma parte, a igreja dormiu, cochilou, e nós não preparamos essa geração. Mas eu vejo esperança ainda. Eu queria só fazer aqui um vontade, complemento, né? Pegando esse gancho aqui do pastor Marcelo, né? Porque eu entendo também que a culpa é da transferência. Então, muitas das vezes nós queremos transferir, né, a educação bíblica, o ensinamento bíblico para os nossos filhos, à igreja, né? E às vezes deixamos essa lacuna dentro de casa. E eu falo isso com muita propriedade, porque em casa os nossos meninos hoje estão com 18 e 19 anos, mas nós sempre tivemos o devocional em casa todos os dias, Então, a base bíblica, ela é fundamental. Eu gosto muito, né? Efésios, capítulo 5, diz o seguinte, a partir do 15. Olha só. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que estamos vivendo são maus. Parece que Paulo escreveu hoje para nós essa carta. Os dias que nós estamos vivendo são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. E essas ferramentas é uma oportunidade. Sim ou não? Sim. Mas desde que utilizada de uma forma correta, de uma base bíblica, com foco, com um objetivo, né, com um fundamento. Então, a gente precisa pegar esses mecanismos e trazer à luz da palavra e aproveitar isso que nós temos. E ele continua, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, será que os nossos jovens, eles entendem realmente o que é que o Senhor quer que eles façam? Será que os nossos jovens, eles já descobriram, né, qual é, né, a sua vocação, qual é o seu chamado? Ou eles estão indo, né, para a igreja só porque o pai está mandando ir? E eu falo também isso com muita propriedade, porque eu praticamente fui criado, né, com 10 anos eu comecei a ir para a igreja. Mas eu não tive, né, nenhuma comunhão com Deus, não tive nenhum como é que eu posso dizer,
nenhuma experiência com o Senhor. Eu só ia, então eu era apenas um religioso. Olha a diferença, a grande diferença. E aí eu me afasto. Mas aí quando eu volto com experiência. Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi esse. Se você, jovem, que está nos assistindo, busque isso. Se faça essa pergunta. Você sabe qual é a sua vocação? Você já identificou qual é o seu chamado? Você já tem experiência com o Senhor? Porque isso vai te dar sustentação. Isso vai te dar o quê? Solidificação para que você realmente, possa vencer esses intempéries da vida, essas pressões mundanas que não só a igreja recebe. E o grande exemplo disso é Daniel em Babilônia, né? É Misael, Azarias em Babilônia. Então eles transitaram numa cultura pagã sem se contaminar. E esse precisa ser o nosso maior sonho para essa geração, né? Quando a gente pensa nesse poder da igreja, por exemplo, se pensarmos no poder da igreja do primeiro século, da igreja fundante, que sai desde lá de Pedro, que prega um sermão e ganha 3.000 almas. A gente diz hoje, a gente ouvia isso em aula de homilética, que hoje se prega 3.000 sermões para ganhar uma alma, Mas você via que a base de poder da igreja não tinha a ver com a sua estrutura financeira, com seu poder político, com seu poder econômico. O poder da igreja era a presença do Espírito Santo de Deus, era a ação realmente efetiva da igreja na transformação, com uma mensagem que desafiou inclusive a religião da época, que já estava em vias de mornidão, precisava de um despertamento. O apóstolo Paulo diz, olha, a minha palavra e a minha pregação não consiste em sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Vocês não acham que essa base de poder da igreja de alguma forma foi negociada? Muita gente está mais exibindo o seu cartão de celebridade do que os frutos do Espírito, a presença do Espírito Santo para a transformação. Você não acha que essa negociação que infelizmente foi feita, porque hoje em dia a gente acaba de alguma forma editando a mensagem que a gente prega para poder caber numa estrutura midiática, numa vitrine de celebridade, a gente acaba deixando de dizer profeticamente aquilo que tem que ser dito. Vocês concordam comigo nisso? Perfeito. Acho que tua fala, pastor Ivaldo, tem tudo a ver com a temática desse podcast. Por quê? Porque o segredo realmente não está nessa igreja estética, nessa igreja holofote. Então, esse é o grande engodo, a pessoa achar que igreja é você alugar um prédio, pintar de parede preta, botar um jogo de luz e você tem uma igreja. Igreja não é isso. Igreja é anterior a isso, como eu falei. E essa essência perpassa exatamente pelo que você falou. E nós precisamos, e eu quero encaixar isso aqui, abrir esse parêntese, Ivaldo, porque isso para mim tem sido, nesses últimos 3 anos, revolucionário. Nós temos, pastor Adriano, muita dificuldade de lidar com aquilo que não está no nosso controle. Vou repetir isso, nós temos muita dificuldade de lidar com aquilo que não está no nosso controle. E quando a gente fala em igreja, pastor Ivaldo, igreja não está no nosso controle. Então, para mim, aqui começa o ponto de partida para você entender o que é igreja. Porque igreja tem um dono. Então, Jesus mesmo, ele deixou patenteado quando ele disse, edificarei a minha igreja. Então, em primeiro lugar, a igreja não é nossa. Pastor não é dono de igreja. Então, essa é a primeira libertação que tem que acontecer em nós. E Jesus também deixou grifado, quando ele disse assim, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Uma outra atacada. Eu não tenho ovelha, cara. Sabe? Eu não sou dono de ovelha. Então, não é minha igreja, minha ovelha. E essa é a grande cereja do bolo, sabe, Valdo? Quando a gente começar a entender em Belém que Deus não tem 2 igrejas em Belém. Deus só tem uma igreja em Belém. Há um só rebanho e um só pastor.
Então, quando essa mensagem, pastor Ivaldo, explodir no nosso coração, eu acredito que a realidade do Evangelho em Belém será outra. Um líder me perguntou no início desse ano, lá na Angelim, e disse assim, ele olhou para mim e disse assim, pastor, qual é o plano da Angelim, o planejamento da Angelim para esse ano de 2022? Eu olhei nos olhos dele e disse assim, é não tirar o Espírito Santo do controle. Foi a minha resposta para ele. Porque eu já entendi, pastor Ivaldo, que quem está dirigindo a igreja é o Espírito Santo. Eu sempre uso isso aqui como exemplo, Ivaldo, nós temos 3 cultos lá na igreja, eu fico impressionado de ir a mesma quantidade de manhã, uma outra mesma quantidade à tarde e uma outra mesma quantidade à noite. Adriano, eu não distribuo senha. Eu não distribuo senha. Sim. Tem alguém orquestrando isso, pastor Ivaldo. E é o dono da igreja. É o dono da igreja. Eu me lembro na época da pandemia que a gente começou a marcar assento. E a irmãzinha, com toda boa vontade, né? Marcando, agendando para o culto da manhã, para o culto da tarde. Isso dava um mingau, porque chegava em cima da hora, o irmão que agendou para tarde queria mudar para de manhã e depois queria acrescentar. E eu via a irmã entrando assim, sabe? Surtando. Eu disse, irmã, faz o seguinte, larga de mão. E o Espírito Santo mandava, cara. A mesma quantidade de manhã e à noite. Então, pastor Ivaldo, entrar nesse lugar onde você entende que é o Espírito Santo que está orquestrando e conduzindo todas as coisas, isso é poderoso. Porque o meu receio hoje, pastor Ivaldo, e eu trago isso para mim e reparto isso aqui com vocês, é de que a igreja vigente tenha entrado num piloto automático, sabe, Ivaldo? Tipo, eu já sei como fazer, eu já sei como pregar, eu já sei como tocar. O meu receio hoje, pastor Ivaldo, é que as nossas liturgias tenham substituído a liberdade do Espírito Santo. Sim. E isso para mim é o fim da igreja. Porque nós olhamos para o livro de Atos e nós vemos ali, Adriano, um Espírito Santo que falava na igreja de Antioquia. Então estava Paulo, Barnabé, Silas orando, adorando, e de repente o Espírito disse, separai para mim a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho mandado. Você vê ali um Espírito Santo impedindo de descerem para Bitínia, para Macedônia, para pregar. Então o Espírito Santo conduzindo a igreja. Então o meu receio é que a gente não tenha percebido que o Espírito Santo já está fora da nossa liturgia há muito tempo. Então talvez isso aqui é uma matéria de reflexão para todos nós. Sim, com certeza. Sabe? Evaldo, de entregar e de devolver o púlpito da igreja belenense, paraense, brasileira ao dono dela, ao Espírito Santo. E o que não pode, né? O que não pode acontecer é uma boa oratória tá dando lugar para uma unção, né? Uma boa formação tá dando lugar para uma excelente comunhão com o Pai. E é o que a gente percebe isso, né? Então, que não pode acontecer. São líderes usando, né, trocando de uma vocação para uma profissão. Fazendo o que deveria ser uma vocação, uma profissão. A famosa, eu sei que é um tema que é sensível, né? Mas hoje a ideia, eu fiz 2 formações em coach, né? Logo que surgiu, eu quis conhecer o que era, fazer parte da minha área também como psicólogo organizacional na época. Então eu fui conhecer, né? E hoje em dia se pegou muito esses instrumentos, né? Que em si mesmos não tem nada de perverso, de ruim, são bons, mas quando o poder da oratória, a capacidade da comunicação, da articulação, da fala, o poder de planejamento, né? A capacidade de planejar, de conduzir, essa orientação coach, quando você consegue estabelecer... Porque hoje virou isso, né? Eu posso montar uma equipe, fazer um treinamento baseado na estrutura das ferramentas de um coach, e aí que eu penso, né? Eu não, o pastor lá pensa que ele tem agora sim um ministério, e não tem. Ele tem um grupo de pessoas treinadas, mas se esse grupo de pessoas não sabe o que significa a oração, a Bíblia Sagrada, o conhecimento da Bíblia Sagrada, a vida com Deus, eles vão ser apenas
organizacionais, mas eles não serão ministros. É como eu falo aqui nas aulas na escola de adoradores, para os músicos. Há uma diferença entre o músico e o ministro de louvor. O músico, ele se dedica especificamente à arte, à música, à técnica. O ministro de louvor, ele não pode se dar ao luxo de apenas tocar um instrumento musical. Ele precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa orar. Então, eu acho que isso, né, essa substituição daquilo que é fundamental da igreja, eu acho que a gente chama, o professor de bateria, quando dá aula, ele chama de rudimentos, né? São os rudimentos, então tem alguns rudimentos do baterista. Eu acho que a gente não pode esquecer desses elementos rudimentares, né? É aquilo que é maravilhoso, que é lindo, que diz, está alguém entre vós enfermo? O que é que faz? Chama os presbíteros da igreja, né? Que vão orar, que vão ungir, que vão interceder. Se a pessoa tiver cometido pecado, é esse pastoreamento ali, né? Face to face, que vai lá, atende ao necessitado. Né? Eu sei o quanto vocês foram demandados, nós fomos demandados nesse tempo de pandemia, né? Por conta de tudo que aconteceu. Né? Está alguém alegre? Cante louvores. São esses fundamentos da igreja, né? A oração, a adoração, a palavra. E eu acho que essa troca, né, pela isca, né, a gente trocou o alimento pela isca. A isca é importante, desde que quem esteja segurando o anzol tenha o alimento, de fato. Que aí entra a pregação cristocêntrica, né? Hoje em dia a pregação ficou muito à vontade, ficou muito espontânea, ficou muito, eu diria, alegórica, né? Eu acho que a gente precisa voltar ao sermão que explica a Bíblia de fato, né? Onde a palavra de Deus ela é mais poderosa do que o meu conhecimento como psicólogo, como coach, como filósofo, seja lá o quê, mas esse mergulhar na palavra de Deus. Eu prego desde os meus 16 anos de idade, quando eu me converti com 15 anos, então já preguei muito na rádio, tinha dia que eu pregava todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, muitos sermões, a gente quando está mais novo, a gente vai lá, escreve, e ouve um, ouve outro, né? Mas ainda hoje a gente poderia dizer, olha, eu não preciso mais ficar me preocupando com o que eu vou pregar, porque a gente entra no piloto automático. Mas existe uma angústia no meu coração, eu prego todo domingo na comunidade, onde eu pastoreio. Eu poderia muito bem deixar no piloto automático, vou pegar um texto, mas eu fico angustiado enquanto Deus não ministra a mim, ao meu coração. Eu não vou procurar na internet, eu não vou procurar na Bíblia, eu não vou procurar no sermonário, enquanto primeiro Deus não ministra ao meu coração. Depois que Deus ministra ao meu coração, aí eu vou procurar as ferramentas da hermenêutica, da homilética, eu vou lá atrás. Mas eu acho que é isso que está faltando, né, para a igreja. Pastores espirituais, pastores que leem a Bíblia, porque a igreja ela vai ser tangenciada e ela vai cadenciar a sua marcha de acordo com o seu pastor. Né? O pastor é um amante da palavra de Deus, o pastor é um homem de oração. Não tem coisa mais linda para uma igreja e mais que cause mais segurança, né? Quando vocês falam, nós falamos dos nossos filhos, quando os filhos têm segurança, meu pai pode falar com ele que ele vai orar sobre isso. Não é maravilhoso, né? Os teus filhos se sentem seguros. Não, fala para o papai para ele orar. Imagine isso levando para a igreja. A igreja se sente confortável, se sente segura quando ela sabe que o seu pastor é um amante da palavra de Deus, é um estudioso da Bíblia, é um homem que ora, que busca a Deus, é um intercessor. Tem até uma história no que ele está falando, era uma viagem, um avião, né? E o avião começou a entrar numa turbulência tamanha e todo mundo desesperou naquela aeronave, né? Todo mundo desesperou, menos uma criança que estava sentada do lado de uma senhora. Então a turbulência, todo mundo gritando, vai cair, e uma criança lendo um gibi com maior tranquilidade. E a senhora do lado dele olhou, menino, tu não tá nervoso? Olha essa turbulência. O menino olhou para ela e disse, o piloto é o meu pai. Reconheço. Eu digo que o grande desafio
nosso, enquanto cristão, não é nem enquanto liderança, é enquanto cristão. Não é nós termos as Sagradas Escrituras. Não é nós lermos as Sagradas Escrituras. Não é nós entendermos e compreendermos as Sagradas Escrituras. Mas é nós vivermos, internalizarmos as Sagradas Escrituras. Eu gosto muito, né, quando Charles Spurgeon, né, ele diz que o melhor sermão é aquele que a Bíblia por si só fala. Né? Porque às vezes nós queremos, como você falou, pegar recurso daqui, buscar daqui, botar aqui, né? E ouve um daqui, ouve um dali, né? E às vezes nós enxertamos tanto no sermão e a Bíblia, ela fica isso aqui. Né? Então eu acho que o nosso desafio realmente é deixar a Bíblia por si só falar, nós vivemos isso, e eu gosto muito, né? Eu não posso deixar passar, né? Porque cada fala eu gosto de pegar um Perfeito. versículo, né? E 2 Timóteo, né, 3,16, eu gosto muito dessa tradução, né, que vai dizer o seguinte: pois toda a escritura sagrada ela é inspirada por Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse, e é útil para ensinar a verdade. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, mas é a verdadeira verdade. E ela condena o erro. Olha só. Então, à medida que eu estou lidando com as Sagradas Escrituras, ela está condenando aquilo que eu estou errado. Então, esse afastamento, né, do conhecimento das Sagradas Escrituras vai fazer com que quanto mais distante da palavra eu esteja, mais próximo do mundo eu esteja. Quanto mais próximo da palavra eu esteja, mais distante do mundo eu esteja nas questões, né, errôneas. E ele continua, corrigir as faltas. Então ela vai corrigir aquelas faltas que temos. E aí ela fecha, e ensinar a maneira certa de viver. Então, as Sagradas Escrituras é fundamental para um ministério bem-sucedido, para um ministério com propósito divino, né, cumprindo a missão, a nossa missão, que é de fazer com que essa palavra chegue a todas as pessoas. Então, aqui, né, é um manual de vida para nós. Existe um livro para mim que ele é assim, ele é um livro que eu já li várias vezes, é do Macandri, que ele fala, é o poder através da oração. É um livro para pregadores. É um livro para pregadores. Ele fala que um sermão, ele não leva 1 hora para ser feito, nem 24 horas. Um homem que prega um sermão, eu tenho hoje 55 anos. Meu sermão, ele tem 55 anos para ser feito. Né? Porque a mensagem, eu sempre digo assim, esse livro diz assim, Deus não unge métodos. Perfeito. Deus unge homens, pessoas. Né? Os métodos dão certo quando eles são feitos por homens ungidos. Não é? Qualquer ação, qualquer coisa que você faz, a pregação, qualquer pessoa que pregar um texto lindo, maravilhoso, como a gente falou ainda, com a oratória perfeita, de alguma forma essa palavra vai alcançar alguém por causa da sua estética, da sua beleza, vai atingir até a emoção dessa pessoa. E o Espírito Santo, que é livre, ele tem poder, domínio, ninguém manda nele, né, como o vento, né? Ele pode pegar mesmo de uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, ele pode pegar essa mensagem com o seu propósito e dizer, eu vou jogar isso aqui mais do que na racionalidade, eu vou jogar isso lá no espírito dessa pessoa e eu vou pegar. Porém, a gente entende que isso não é a regra. Isso aí está sob o domínio de Deus. Mas nós, como pregadores, esse é o nosso papel, não é? É de buscar do Espírito Santo de Deus a palavra que extrapola a nossa competência intelectual, a sabedoria, a habilidade da comunicação, porque a gente vai ganhando essa habilidade, né, com o passar do tempo, né, gente que vem pregando desde menino, né, então a gente vai aprendendo os macetes, né, e esse é um risco, quando você diz, eu já sei, colocou no piloto automático, e talvez seja essa a fisionomia que está aparecendo aí hoje da igreja, de pessoas que estão pegando tutoriais na internet,
de como fazer uma mensagem, você vai encontrar 185 sermões prontos, né? As pessoas já não têm mais trabalho de se envolver com a palavra, porque eu acho que essa é a beleza da mensagem, é quando a mensagem tocou a gente. Sim. Né? Quando primeiro ela trabalhou você, quando você se sente incomodado por aquilo que você está estudando, se preparando para pregar, já falou com você, é muito mais fácil de você não interferir, deixar Deus realmente te usar. E eu ainda vou até mais longe do que você falou, né? O perigo que nós, né, temos quando nós temos os nossos sermões prontos e quando nós somos convidados, nós vamos lá na nossa caixinha de arquivo e escolher qual desses aqui eu vou puxar. Eu sempre, quando eu me deleito, né, que essa é a palavra, né, quando eu me deleito para fazer um sermão, eu começo a escrever para mim mesmo, E eu gosto sempre de ministrar o sermão olhando para minha esposa e olhando para os meus filhos. Eu gosto muito disso, porque eles, né, eles são, né, aquele, vamos dizer, os juízes, né? Porque está com convívio comigo. O filtro né? tá ali. O filtro está ali. Né? Então, e às vezes a gente percebe, né, que pessoas não estão nem aí. Estão tão preocupados de passar apenas a mensagem, sem viver. Né? E às vezes nós temos essa oportunidade de viver esse sermão. Como você falou, 55 anos de sermão. Né? De nós vivermos isso. E começar onde? Começar no nosso relacionamento. Começar dentro de casa, com os nossos filhos, né? Naquele raio de pessoas que nos cercam. Né? Então, esse é um dos nossos desafios também. Quando a gente chega nesse nível de compreensão, você já não está mais preocupado se você vai pregar para 100 pessoas, para 1000 pessoas, para 3 pessoas, não é? Isso. Você prega para 3 pessoas com a mesma fome, com a mesma sede, com a mesma graça que você pregaria para 5.000 pessoas. Isso. Não é? Quando a palavra de Deus fez sentido para você, quando ela atingiu o teu coração, quando ela penetrou realmente como espada cortante lá, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12, é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ou seja, quando a gente tem essa paixão pela palavra de Deus, quando a gente faz o nosso olhar na linha do tempo da vida da gente, a gente vê como a palavra de Deus foi norteando a gente em cada situação, quando a gente era solteiro, antes de ser ministro, quando a gente estava ainda sonhando em ser ministro, ser pastor, a palavra de Deus ela teve o seu papel, ela foi formando o nosso caráter, né, transformando a vida da gente, ela se internalizou na gente, ela passou a ser parte de nós, ela nos formou de fato. Então, quando você abre a boca, mais do que simplesmente saber de cor alguns textos da Bíblia, que é tão importante, quando você cita, não é só um texto que você cita, é algo que fez sentido primeiro para você, que mexeu primeiro com você. Bom, nós já estamos chegando no final, por incrível que pareça, rapidinho. Tão rápido, né? O tempo foi muito rápido, mas em termos de liderança, como eu falei lá no início, eu tenho visto você escrever bastante sobre liderança, né? Qual seria hoje a palavra? Né? Nós estamos vivendo naquilo que hoje se chama de modernidade líquida, lá do Zygmunt Bauman, né? Que nada hoje é sustentável, que nada hoje é fixo, que tudo hoje é volátil, né? Que não existe aquela luta sempre presente de tentar relativizar verdades que não podem ser relativizadas, né? Verdades que pode parecer, quando a gente pronuncia isso, verdades absolutas de uma geração líquida como a do nosso tempo, a gente fica parecendo retrógrada. Mas existem verdades absolutas que não tem como negociar. Como tratar hoje essa liderança? O que é que se pode oferecer para essa liderança, né, para que a gente possa deixar preparado para uma geração futura, lideranças que tenham um pouco mais de consistência, de firmeza e de vida com Deus? Maravilhosa pergunta. Eu fico, pastor Evaldo, com o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Então, dentro dessa geração líquida, eu prefiro ficar com o que ele disse. Eu diria, pastor Ivaldo, que a maior crise dos nossos dias está na falta da referência. O grito, para mim, dessa geração, em matéria de liderança hoje, é um grito por referências. É uma geração que está gritando por referências, e eu acredito que essa onda de desigrejados que está diante dos nossos olhos está emitindo uma palavra para os líderes desse tempo, para dizendo os alguma coisa, né? Dizendo alguma coisa. E que eu até prefiro chamá-los não de desigrejados, mas de desinstitucionalizados, porque em algum momento eles foram feridos pela instituição, por uma liderança abusiva, por uma desconstrução, por uma decepção, enfim. Mas é uma turma que não perdeu o temor a Deus, que não perdeu a fome por Deus, mas é uma turma que não viu aquilo que se falava com aquilo que se vivia. Sim. Então, há uma estatística que diz, Ivaldo, que há muito mais pessoas hoje fora da igreja que um dia nelas passaram do que as que estão presentes hoje. Então, isso é alarmante, isso é gritante. Então, para mim, Ivaldo, a liderança que vai prevalecer nesses dias é a liderança, é o perfil de liderança que eu chamo liderança inspiradora. Para mim, essa liderança, o líder falou, está falado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para mim, essa liderança caducou. Essa liderança ela está perdendo força e vai perder cada vez mais força nesse tempo. Porque as redes sociais ajudaram muito essa geração a abrir os olhos. Então, para mim, a liderança que vai prevalecer nesse tempo agora é a liderança que eu chamo de inspiradora. É uma liderança que você vai aprender muito mais, será muito mais impactado por aquilo que você está vendo do que por aquilo que você está ouvindo. Então, eu acredito que essa é a liderança que está surgindo nesse tempo. Uma liderança inspiradora que vai influenciar. Eu vejo isso na vida de Davi e na vida dos seus valentes, porque a influência que Davi tinha na vida daqueles valentes era tamanha que um dia, na frente de Belém, ele apenas ofegou, ele não pediu, ele não deu ordem. Só aspirou, né? Ele só suspirou. Quem me dera beber das águas de Belém. E a influência de Davi era tamanha naqueles homens, Adriano, que eles invadiram o arraial dos filisteus e trouxeram água. Então, para mim, essa, Ivaldo, é a liderança mais poderosa que existe. É aquela que arrasta pelo exemplo, pela referência e pela influência. E o que é maravilhoso é que Davi não bebeu água. Sim. Olha só, não é um líder que diz me honrem acima de tudo, né? Sim. Porque essa ideia de honrar hoje é muito comum, né? Se eu ver me honrem, né? Os pastores estão hoje numa posição que querem estar acima daquilo que deveriam estar. Davi foi tão temeroso, né? Ele foi tão respeitoso com os seus liderados, que ele disse, eu não posso fazer isso, eu vou beber o sangue de vocês. Né? Não foi que ele desvalorizou o sacrifício, é que ele não se achou de alguma forma digno daquilo ali. Por quê? Porque o líder é assim, o líder não está na liderança pelo seu próprio bem, ele está na liderança por um propósito, não é? E quando você consegue, com o seu exemplo, juntar pessoas em torno não de você, mas do propósito, aí você tem uma liderança poderosa, né? Porque eles não trabalham por você, eles trabalham com você pelo propósito. Você ia falar? Eu lembro que quando eu servi no Exército, tem uma frase que até hoje eu carrego comigo, né? Que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E tudo que nós estamos falando aqui parece que é novo, mas não é novo, né? Então, Hebreus 10, 25, olha lá a instrução que ele vai nos dar. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, os nossos cultos, né? Como disse o pastor Marcelo, os desigrejados, né? E ele continua, pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando.
Então, esse é o nosso papel, de animar aquele que está desanimado, aquele que não está indo, aquele que está afastado, né? Porque isso não é novo. E a gente tem que ter essa sensibilidade de compreender, né, o que leva uma pessoa a não estar, de fato, dentro de um vínculo denominacional, dentro da instituição. Porque você pode também olhar para pessoas que amadureceram a um certo nível, que a igreja, que é tão importante, né, a igreja local, onde você vai encontrar pessoas para servir, ela é tão importante para o desenvolvimento ministerial, para o desenvolvimento da fé, assim, mas pessoas que chegaram no nível de maturidade, no nível de relacionamento com Deus, que a igreja, especialmente se ela teve uma experiência desagradável com a instituição, ela diz, eu não preciso disso. Não preciso disso, eu posso servir a Deus aqui de casa, eu posso... E pode, a gente sabe que pode. Se a gente disser que não, a gente vai estar sendo antibíblico. Pode, a pessoa pode, não quero ir para a igreja, eu quero servir a Deus de casa, beleza. Mas e o desenvolvimento desse ministério, do compartilhar Cristo, onde eu vou ser discipulado, onde eu vou ser orientado, onde eu vou aprender sistematicamente uma forma de compartilhar o Evangelho, não aleatoriamente, né, mas eu tenho de alguma forma uma estrutura sistemática onde eu vou poder compartilhar a minha fé, né? Eu acho que a igreja tem essa beleza, né? A igreja é esse lugar, a denominação, a casa onde a gente conhece uns aos outros. Eu ouvi há poucos dias, aliás, ontem a pastora Rosana e o Léo foram lá na comunidade Altar, né, dar o testemunho. Eu tinha conversado com eles, comemos um churrasco, e ela compartilhando ali com a gente a experiência que ela viveu, né, tão drástica, tão trágica, mas ela fez uma referência ao pastor Marcelo sobre a sua presença ali, né, com o pastor Pompeu. Essa presença faz com que as pessoas elas olhem para a igreja e vejam quanto é importante ter a igreja, porque é a expansão da família, né? É uma família que está ali sofrendo, chorando. Eu lá na comunidade Altar tinha o nome da Rosana, o nome do Léo, do Pompeu, de toda a família, em oração. Pessoas que nunca conheceram elas, mas que já compraram ali através da intercessão. Então acho que essa é de fato a beleza da igreja, né? Essa deveria ser de fato a grande fisionomia da igreja. É um lugar onde eu tenho irmãos e amigos que vão chorar comigo quando eu estiver chorando, que vão me ajudar a cessar meu choro, mas que vão celebrar comigo quando eu estiver celebrando. É essa comunidade do amor, a comunidade do ágape desenvolvido, né? Que faz a gente crescer e faz a gente pertencer, porque esse é o grande senso que faz da gente o ser humano, né? Que faz o ser humano, é o senso de pertencimento. E já pensou quando uma denominação que tem uma emissora de TV entender que não é só daquela denominação, aquela estrutura, mas da igreja em Belém, semelhantemente uma rádio, etc. Isso é poderoso, Ivan. O interesse pessoal fica de lado, né? E surge o interesse comum, coletivo, né? Isso é fantástico. Aí para o gerenciamento, né? Entra o pastoreamento e sai o gerenciamento. Por quê? Porque quando eu digo assim, eu vou colocar uma igreja na frente da tua, só para tu saberes quem é que manda aqui no setor, eu sou gerente, eu sou o teu concorrente. E você não é meu concorrente. Isso aí. Nós temos um propósito. Isso aí. O nosso propósito é pregar o Evangelho. Eu acho que a gente pode encerrar. Quanto tempo falta ainda aí? Uns 50 minutos ainda já foi? Eu acho que acho que a gente pode encerrar dizendo: nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Tá? Eu não sei se eu tenho tempo, né, eu queria encerrar esse meu momento aqui. Olha, a vantagem de o estúdio ser nossa é que a gente pode estourar o tempo. Mas eu acho que tudo... hora extra, né? para eles Tudo o que nós falamos, né, vai se resumir em Provérbios capítulo 3, né, onde a gente tem essa instrução, né, dizendo: filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre
dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Maravilha. Lembre de Deus em tudo o que fizer. E Ele vai te mostrar o caminho certo. Maravilha. Pastor Marcelo, só para a gente encerrar, fala um pouquinho lá da Batista Angelim, endereço, como é que faz o dia de culto. Estou apaixonado pela Igreja Batista Angelim, viu? Que maravilha. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Isso é lindo. Tem um pastor que eu gosto de ouvir muito, Marcelo Carvalho. É, né? Ele prega primeiro para mim, como Sim, tu falaste. sim. Então, a Igreja Batista Angelim, ela está ali na Rômulo Maiorana, 2043, bem atrás do bosque, entre Lomas e Enéas Pinheiro. Os nossos cultos funcionam lá na quarta-feira, no domingo, 9h30, 4h30 e às 19 horas. Quem quiser conhecer essa igreja apaixonante, está convidado. A gente vai colocar aqui nas descrições, aqui, nos caracteres, tuas redes sociais, da igreja, tá? Pastor, meu amigo Adriano, e a Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em Belém? Fala um pouquinho pra gente aí, para encerrar. Nós estamos você tem? com as portas abertas, né? A SBB que tem essa missão, né, de fazer com que a Bíblia chegue a todas as pessoas, né? Auxilia o ministério de muitos líderes, né? Ajuda a membresia nessa caminhada cristã, né? Eu até trouxe, né, algumas coisas que a SBB está produzindo, mas eu vou só mostrar. Né? Eu vou só mostrar e aí os interessados já entram em contato conosco. Já estava feliz, digo, eu vou ganhar esse presente, rapaz. Olha, isso aqui, ó, isso aqui, gosta de dar presente. Isso aqui nada mais é do que uma Bíblia em áudio para alcançar os cegos, alcançar os analfabetos, né? Nós estamos agora. Vamos mostrar aí, não tem como pegar mais. Aqui, ó. Nós estamos agora desenvolvendo, né, as rodas de escutas. Estamos aí na negociação de colocar isso em presídio. Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. E é uma Bíblia Por causa completa. do que... E que você pode passar aqui os livros, Perfeito. versículo. Ela é recarregável, energia elétrica, mas também placa solar. E naquele dia chuvoso, isso aqui também é para atender a necessidade dos ribeirinhos. Sim. E naquele dia chuvoso, né? Ô, maravilha, Ainda vai ser rapaz. recarregável. Muita revelação isso Na aqui. manivela, né? Legal. Também, né? Nós Tem o trouxemos fone, né? aqui, Entrada né? para fone. Aí, ó, atenção, pastores e líderes. Nós estamos com essa campanha aqui. Nós estamos disponibilizando, nós estamos doando, né, a Bíblia de Estudo do Expositor. Não temos muitas unidades, mas os que entrarem em contato conosco, né, a gente vai ter o maior prazer, né, de fazer a entrega. Eu queria fechar esse momento Sim. com esse Aproveite. grande desafio que temos, em que a nossa sede entendeu que a Secretaria Regional de Belém, na região norte, ela necessita de um centro cultural da Bíblia no norte. Então vai ser um espaço dedicado e planejado para enfatizar a importância do livro sagrado. Tudo aquilo que nós falamos aqui, né, a pessoa vai se deparar nesse centro cultural. Então, nós estamos lá, esperando vocês. Avenida Assis de Vasconcelos, 356, esquina com Manuel Barata. Trabalhamos de segunda a sexta, na verdade é de 8 da manhã, só que se você for da manhã vai estar fechado. Por quê? Porque todos os dias nós temos o devocional com os nossos colaboradores. Perfeito. Então, de 8 a 8h30, nós estamos lá reunidos, lendo as Sagradas Escrituras, meditando nas Sagradas Escrituras. E 8h30, nós abrimos as portas para receber você e vamos até às 17 horas. Maravilha. Meus amigos, muito obrigado. Eu acho que é lógico, acho não, tenho certeza que esse não vai ser o único
teremos outros papos, fazendo outras duplas aí com vocês, para a gente compartilhar tantos temas importantes, né? A gente vai ter a oportunidade de ter momentos com muito mais tempo para conversar sobre temas diversos. Eu acho que é muito bom a gente poder juntar um pouco da experiência de cada um, né? Da visão, do olhar de cada um, centralizado, lógico, em Deus, na Bíblia, em Cristo Jesus, mas especialmente com esse coração de amigos e de irmãos. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Obrigado. A gente agradece. Bom, gente, esse foi mais um Intríade. O nosso programa Intríade vai ao ar toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, através dos nossos canais, especialmente no canal do YouTube e também no Spotify, o áudio, tá? Então, nosso podcast está dando seus primeiros passos e, sinceramente, gente, já está começando assim, olha, né, no nível lá em cima, né, trazendo essas feras, ô louco meu. Deus abençoe a todos e até o próximo.